Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar, certo? Mais uma aula de hoje. E hoje iremos fazer a correção, certo? Do módulo, página 15, 19 a 22. O que é que a senhora vai passar de assunto? Vamos trabalhar sinopse e ortografia S, X e Z. Tirinha, texto puxa texto. Histórias tradicionais. Também podem aparecer em histórias mais atuais. Leia esta tirinha. Era uma vez 3 porquinhos que viviam, e Chapeuzinho Vermelho disse: Para que esse nariz tão grande? E então adicionaram 2 colheres de açúcar mascavo e mexa-se a calda por 2 minutos. A tirinha é composta de 3 quadrinhos. Que personagens aparecem em cada um deles? Para responder, complete o quadro. No primeiro, Cascão e a mãe dele, certo? No segundo, Mônica e a mãe dela. Já no terceiro quadrinho, iremos ter Magali e a mãe dela. Onde estão os personagens? No quarto de cada criança. Descreva, de forma resumida, a principal ação dos 3 quadrinhos. É que a mãe, certo, está fazendo a leitura de um livro para o filho ou para sua filha. O humor da história surge de algo diferente, o que acontece no último quadrinho. Converse isso sobre o seu professor, onde ele traz o quê? Ele fala, né, sobre uma alimentação, uma receita, e deixa a Magali aí de água na boca. Quais são os personagens presentes nesse trecho inicial da história? Chapeuzinho e a avó, ou Chapeuzinho com o lobo mau fingindo ser a vovó? Onde você imagina que eles estejam? Bom, se vocês acham que, como é um conto de uma história conhecida, o leitor é levado a interferir que os personagens estejam na casa da vovó. Esse trecho inicial lembra um diálogo da história tradicional da Chapeuzinho Vermelho. Relembre esse diálogo com os colegas e o professor e escreva o mesmo trecho na versão original. Então vamos lá para a versão original. Vovó, que olhos tão grandes são esses? São para te ver melhor, minha netinha. Aí isso foi apenas uma sugestão, certo? De uma resposta. O trecho lido começa e termina com um pedido da avó. Que pedido é esse? Ela pede para que a netinha fique sentada mais perto dela. Por que será que a avó insiste nesse pedido? Aí é uma questão pessoal, certo? Percebam só que, por ser influenciado pela história tradicional, é bem provável, né, que o lobo mau ele quer que a Chapeuzinho então se aproxime dele. O trecho a seguir Leia o trecho a seguir e comente desse final com a história tradicional. E essa boca tão imensa. A vovó pula da cama e coloca as mãos na cintura brava. Brava, escuta aqui, queridinha. Você veio aqui hoje para me criticar? Bom, o que vocês têm a falar é que ele traz o quê? Ele traz um humor, na verdade, onde ele quebrou aí essa expectativa da história tradicional, né? Onde fala que a vovó ela acaba ficando brava com o Chapeuzinho só porque ela está criticando. Palavras com S, Z e X. Vamos fazer a releitura desse trecho e observar as palavras em destaque. Guarujá, vovó. Passei o fim de semana lá. A senhora não me leva a mal, não. Mas a senhora está com o nariz tão grande, mas tão grande, tá tão esquisito, vovó. Observe as palavras em destaque. Nariz, esquisito. Nessas palavras, os sons representados pela letra Z e S destacadas são, bom, se vocês colocaram, certo? Que são iguais, responderam corretamente. Leia agora essa outra palavra e observe a letra em destaque. Exemplo. Então percebam que nessa palavra o som ele é repetido pela letra X,
certo? É igual ou é diferente dos sons representados pela letra Z em nariz e S em esquisito? É igual, não é verdade? Então é possível a gente perceber que o Z, o S e o X, eles representam aí um mesmo fonema, que é o som do Z. Leia estas palavras: azar, azeitona, azaleia. Porém, isso pede para que vocês pintem as letras que representam o mesmo som de Z. Então vamos lá? Rosel, Venezuela, exagero, artesão, êxodo e surpresa. Complete as palavras a seguir com Z, S ou X. Então vamos lá. Vamos ter aqui cozinheiro, existência, vizinho, gasolina, azul e rosa, certo? Exatidão, paisagem, azeite, miséria, bisavó, exagero, bisavô, fazendo a correção aqui para vocês. Lousa, exercício, exato, azulejo, azarado e existir, certo? Copie as palavras do quadro conforme indicado. Bom, palavras com Z: cozinheiro, vizinho, azeite, azulejo, azul e azarado. Com S: lousa, paisagem, gasolina, miséria, bisavô e rosa. Palavras com X: exatidão, existência, exercício, exato, exagero e existir. Vamos falar agora sobre sinopse, certo? A sinopse ela é uma descrição que traz aí a ideia do filme, ou seja, ela deixa claro o que será abordado dentro desse documentário, certo? Quem são os personagens, onde se passa esta história, por que ela é tão importante, certo? Porque é preciso contar essa história. Na realidade, ela não precisa especificar como o filme ele deve ser feito e nem trazer, certo? Vários detalhes da história do filme, ok? Por quê? Porque ele precisa apenas das partes mais importantes, mais interessantes. Então, para isso, a sinopse ela deve mostrar todo o potencial daquela história. Para quê? Para que seja convincente e faça com que o público leitor tenha interesse em investir, em assistir aquele documentário. É preciso que a gente deixe o documentário, certo? De uma forma clara. Então, para isso, é necessário a gente seguir algumas orientações durante a escrita da nossa sinopse. É preciso deixar claro ao leitor o assunto desse documentário. Precisamos especificar quem são os personagens que dele participam, definir onde se passa a história, justificar por que essa história é importante, porque ela merece ser contada, certo? Por quê? Porque para o público não é necessariamente é, importante conhecer, mas sim ele vem para provocar a curiosidade daquele espectador. Então é por isso é preciso ter como aí uma principal diferença, certo? Entre resumo e sinopse. A sinopse ela vai vir de obras literárias, ela pode vir de filmes, certo? E é preciso então que a gente resgate as melhores informações, que a gente faça a leitura ou assista o filme todo, certo? E recolha apenas os fatos principais, sem dar muitos detalhes. Por quê? Porque senão aquele público leitor ou aquele telespectador não irá ler aquele filme, certo? Ou ler aquele livro, perdão, ler aquele livro ou até mesmo assistir o filme, porque senão será todo contado. E no máximo, a sinopse ela deve conter 10 linhas, certo? É algo assim muito curto, somente para especificar os personagens, quem participa dele, onde é que se passa a história, porque é importante descrever essa sinopse.
Então, ainda com parte na escrita, é preciso a gente deixar um texto de uma linguagem simples e objetiva. Ele não pode ultrapassar a quantidade de 10 linhas. É necessário a gente dar um título para esse documentário, escrever acima do texto. E o mais importante é a gente fazer, certo? A checagem da ortografia, da pontuação, do estilo, da sintaxe, certo? Para quê? Para que esse documentário não, para que essa sinopse venha ter um conteúdo favorável destinado ao telespectador, ao público leitor, público-alvo que vai utilizar desse meio, seja em obra literária, seja em filmes. Como é essa obra? Vamos então, certo, conhecer um pouco sobre a sinopse. Então percebam que aqui temos o título do texto, certo? O autor e logo abaixo temos aqui a ficha técnica dessa sinopse. Nessa leitura, ela fala sobre as histórias de índios, onde traz um conto sobre a cultura do mundo Munducuru, fazendo aí a crônica, né, e depoimentos sobre as experiências vividas pelo autor chamado Mundo Branco, além de conter informações gerais sobre a diversidade étnica do Brasil indígena. Então, é possível perceber que há uma quantidade muito pouca de linha para evidenciar somente o que de fato foi considerado mais importante. O texto lido que eu apresentei na realidade para vocês, vocês irão fazer a leitura desse texto, certo? Ele é uma sinopse, ou seja, é um texto geralmente curto que vai apresentar o resumo de uma obra, além de outras informações sobre a sua produção. Querida criança, a sua participação nas aulas e nas atividades me deixa muito feliz. Continue assim. Beijos da Prom. Desejo a todos vocês uma semana recheada, certo? De vibrações positivas.